Senhor Jesus, estamos abrindo o nosso ano com a Tua presença na nossa casa espírita, neste primeiro domingo de 2024, dispostos à sequência de trabalho que tem colocado em nossas mãos, não simplesmente através dos estudos, mas os estudos representando uma mola propulsora para as tarefas a que está nos confiando. Estamos abrindo 2024 seguros da caminhada que estamos seguindo, seguros do entendimento, do aprendizado, sabendo também que a cada pouquinho a mais que a gente lê, que a gente aprofunda, muito a gente se renova, muito a gente se refaz nas construções que a caminhada tem apresentado para a gente. Agradecidos por tudo que vemos, que estamos enfrentando, ou que já enfrentamos, mas com energia nova para buscarmos uma nova estrada, para buscarmos nessa caminhada que está despontando à nossa frente o melhor que o Senhor tem apresentado através dos nossos mentores espirituais. Que a Tua paz esteja nos nossos corações. Que assim seja. Então vamos lá, nós estamos acompanhando o livro Justiça Divina. Hoje nós temos um capítulo que se chama Tarefas. Tarefas. Aliás, tarefas, como vocês sabem, o livro Justiça Divina, ele trabalha um trechinho do livro Céu e Inferno. E ele vai trabalhar no capítulo Os Demônios, a primeira parte. Capítulo 9, os demônios, o item 22, mas eu vou dissecar, porque são 3 parágrafos, e eu queria colocar 2 orientações que estão aqui neste capítulo, para a gente discutir. Chegados a certo grau de pureza, os espíritos têm missões adequadas ao seu progresso. Chegados a certo grau de pureza, os espíritos tem missões adequadas ao seu progresso. Tranquilo isso para todo mundo, não é? Dependendo do grau de melhora, a missão também vai aumentando. A missão vai ampliando. Todo mundo tem um compromisso na Terra. Todo mundo tem um compromisso. À medida que a gente vai melhorando, esse compromisso ele vai se ampliando. Ah, mas aquela pessoa que não quer fazer nada, olha, vai chegar uma hora que ela será compelida a fazer alguma coisa. Não tem como não fazer. Não tem como não fazer. Se não for nessa, será na outra. Então, no movimento espírita tem muito isso. Aquilo que a gente não dá conta, a gente fala assim, não, eu vou... Tem coisa que eu já estou deixando para a encarnação que vem. Vocês já escutaram isso? Já falaram também? Ah, mais do que escutaram, né? Eu senti uma força na expressão... Já falaram mais do que eu que escutaram. Agora você imagina, será que na próxima eu vou ter as condições que eu tenho hoje? Será que na próxima eu vou ter os amigos que eu tenho hoje? Na próxima eu vou ter a disponibilidade de conhecimento que eu estou tendo hoje? Será que na próxima eu vou estar numa nação que eu estou hoje, que me dá N oportunidades de trabalho, de auxílio, de envolvimento, de aconchego, de acolhimento? Será que na próxima eu estarei nas condições que eu estou hoje? Eu estou adiando. Então, se a tendência é ampliar, à medida que a gente vai melhorando, vai ampliando. Se eu melhoro enquanto encarnado, imaginem essa melhora no plano espiritual. Imaginem essa melhora no plano espiritual. Vocês lembram de um orientador espiritual? Lembram? Que se chama Asclépios. Lembram do Asclépios? Gente, vocês não lembram do Asclépios? Gente, tão íntimo nosso. Ah, não acredito. Olha aqui, o Asclépios, ele vem de uma zona superior. Eu estou falando do capítulo 3 do livro Obreiros da Vida Eterna. O pessoal da quarta-feira, né? O pessoal da quarta-feira, nós estudamos isso. O pessoal da quarta-feira, então, da quarta noite, precisa lembrar, porque nós estudamos esse capítulo aqui em 2016. Onde já se viu? Não lembrar, onde já se viu? É quase uma absurdidade, tá claro? Olha aqui.
O Jerônimo está conversando com o André Luiz e estão aguardando a entidade superior de Asclépios, vindo de outras regiões para dar uma mensagem. E aí, na hora que o Jerônimo fala para o André Luiz, quando ele fala para o André Luiz da grandeza de Asclépios, o André Luiz se encanta tanto com a fala de Jerônimo, que ele chega e pergunta para Jerônimo assim, ele não precisa mais reencarnar? Tamanha a evolução dele? Ele já está num grau próximo de Jesus que ele não precisa mais reencarnar? Aí o Jerônimo fala assim, não, meu filho, ele está muito evoluído, mas ainda está vinculado à Terra. E aí, eu quero trazer esse trechinho para vocês. Olha a fala de André. Asclépios não mais reencarnará na Terra? Olha a resposta de Jerônimo. Poderá reencarnar em missão, poderá. Só aí vocês já entenderam o que significa? Se quiser. Livre-arbítrio. Olha a condição dele. Poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre as encarnações. Agora vocês gostaram, né? Agora todo mundo começou a admirar Asclépios, não vai esquecer nem o nome dele. Já pensou essa condição? Ele poderá, se quiser, entre 5 a 8 séculos o intervalo, se ele vier 2 vezes. E aí, ele coloca assim, o André Luiz perguntando para Jerônimo, será esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual do universo? O mais alto grau de desenvolvimento espiritual do universo? É muito legal o André Luiz fazer essas perguntas, porque são questionamentos que a gente tem, e ele traz coisas da Terra, ele leva para o céu, e é muito legal ele chegar no céu, ele chegar nesse grau de entendimento no plano espiritual, e ele fazer perguntas que são dúvidas nossas, né? Aí o Jerônimo fala assim, não, meu filho, de modo algum. Asclépios se relaciona entre os abnegados mentores da humanidade. Mentores da humanidade. Agora, olha o que ele almeja. Por que isso aqui é importante para nós? A gente não imagina essa escala, a forma que está sendo trazida aqui. Acreditamos que o nosso visitante Asclépios suspira por integrar-se no quadro de representantes do orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, em Júpiter e Saturno. Quem está comandando a Terra, ele aspira chegar na condição dos que estão em Júpiter e Saturno, como trabalhadores, investidores que crescem lá no planeta. Os que estão em Júpiter e Saturno, por sua vez, aspiram ansiosos o instante de serem convocados às diversas assembleias que regem o sistema solar. Quem está em Júpiter e Saturno está aguardando o momento de ser convidado a ir para o Sol, para comandar todo o sistema. Parou, não parou? Já está bom aí ou vocês querem mais? Tá bom? Você já está até suando, né? Que eu estou vendo o leque aí que ele não para. Você já chegou no Sol? Já esquentou ali, mas eles continuam. Entre esses do sistema solar, estão os que aguardam cuidadosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família nós da Terra pertencemos. Constelação de Hércules. A constelação de Hércules, ela é, em tamanho, ela é a 5ª maior constelação. O que já foi identificado pela nossa ciência, 88 constelações. A 5ª maior é a constelação de Hércules. Tá claro? Então ele coloca para nós, esses que estão no Sol desejam se encaminhar para a constelação de Hércules. Tá bom parar aqui ou não? Mas eu vou continuar. Os que orientam o nosso grupo, que estão nessas constelações, naturalmente aspiram formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na
no sistema galáctico em que nos movimentamos. Quem está na constelação, uma série de constelações, compõe a Via Láctea. A Via Láctea, ela é uma partezinha da nossa galáxia. À medida que a gente vai evoluindo, tem compromisso, não tem? Tem compromisso. Para eu abraçar o compromisso, eu tenho que fazer. Por isso que o nosso texto se chama Tarefas. Nosso texto não podia ser mais apropriado. Com esse trechinho só, eu só li um trechinho do primeiro parágrafo do livro Céu e Inferno. E aí ele coloca, em um outro trechinho ele fala assim, a unidade da criação, aliada à ideia de uma origem comum, tendo o mesmo ponto de partida e trajetória, elevando-se pelo próprio mérito, corresponde melhor à justiça de Deus. A unidade da criação, olha, tendo o mesmo ponto de partida, o que ele está dizendo para nós? Isso não é movimento para nós de ansiedade, de engano, de desespero, de preocupação, de autoagressão por não estar... Não, não é nada disso. Ele está colocando que o mesmo ponto de partida é para todos os espíritos. Este ponto de partida é para todos. Todos foram criados simples, todos foram criados ignorantes. Quem hoje está naqueles comandos que a gente viu aqui o exemplo de Asclépios, e aqueles que ultrapassam Asclépios, passaram pelo que nós estamos passando hoje. Está claro? Então a gente vai degrau a degrau? Vai. É movimento de mal-estar? De forma nenhuma. O que Paulo coloca para nós quando ele escreve aos Tessalonicenses? Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo. Tudo. Examinai tudo. Tudo que está à nossa disposição, assenta, estuda, lê, discute, concorda, discorda, refaz de novo. Olha, examina tudo. Mas, Paulo não para aqui. O que ele diz? No mesmo versículo, retende o quê? Retende o bem. Retende o bem. Olha, eu gosto de fazer uma associação deste versículo aqui com a colocação que eu faço também lá de Guimarães Rosa, porque isso me remete à colocação quando ele fala dos mineiros. Lembram de um poemazinho? E ele fala da função de Minas? Ele fala da função de Minas? Examinai tudo e retende o bem. Eu fico pensando na fala de Guimarães Rosa, na nossa relação com o outro, não com o mundo, não na sua globalidade. Quando Guimarães Rosa fala para nós o quê? Minas, entende, atende, toma atento, avança, peleja e faz. Ele coloca a gente numa posição de que quem constrói, quem está examinando tudo, no final ele retende o bem. Entende, atende, avança, peleja, retende o bem e faz. Sai do mundo da teoria, sai do mundo só da conversação. A conversa ela é importante, o diálogo ele é importante. Por quê? Porque a gente troca. A gente refaz valores, a gente escuta, a gente aceita, a gente discorda. Isso é ótimo, tudo isso é ótimo. Retende o bem, retende o bem. E aí nós vamos entrar no capítulo Tarefas. Os espíritos puros desempenham missões gloriosas. Contudo, embora as imperfeições que ainda nos assinalam, todos temos função pessoal e intransferível nas engrenagens do mundo. Todo mundo tem. Pessoal e intransferível, tem coisa que você não tem como passar para o outro. Tem coisa que você não tem como passar para o outro.
Por que não tem? Porque, olha, é o seu investimento, é a sua energia, é o seu envolvimento, são as suas relações. Tem coisas que não tem como passar para o outro. E tem coisas que você precisa assumir. Você não vai só não passar, não. É você quem tem que assumir. Porque tem coisa que é da gente, isso é intransferível. Então, por exemplo, um filho que desencarna, essa mãe, ela pode orar por esse filho. Ela pode orar. Ela pode já ter um quadro espiritual, moral, extremamente elevado. Pode. Mas ela não vai conseguir tirar esse filho das consequências dos enganos que ele cometeu enquanto ele esteve conosco encarnado. Por mais que ela ore por ele. Por quê? Porque tem coisa que é intransferível. Vão lembrar André Luiz? Quanto tempo ele ficou no umbral? 8 anos. Tem gente que já falou 9. Já está jogando 1 ano a mais pro cara. No 9º ano ele já estava no plano espiritual ali, estudando, aprendendo, tá? Depois de ele ter saído do umbral, quanto tempo ele demorou para vir visitar a família dele? 2 anos. Depois de 1 ano que ele estava no plano espiritual. Depois de 1 ano. E aí o Clarencio fala com ele estava ansioso, que ele queria ver a família. O Clarencio, por volta do final de ano, completando aí quase 1 ano que ele já tinha sido retirado, o Clarencio fala com ele assim, você vai receber um presente. Ô, gente, se alguém fala para você, final de novembro, início de dezembro, que você vai receber um presente, você acha que o presente vai chegar quando? Ah, se é dezembro, é no Natal. Passou o Natal, veio o Ano Novo, veio Carnaval do plano espiritual. E o povo não pulou Carnaval, muito mais pelo contrário, se preparou no Carnaval para atender os doentes da terra que se excederam. Quando chega no final do outro ano, Clarencio fala para ele assim, lembra o presente? A gente já nem lembra mais, tá? A gente já acha assim, esse mentor também promete, mas não cumpre. Lembra do presente? Você vai poder visitar a sua família. Você vai poder visitar a sua família. Olha, antes ele já tinha encontrado com a mãe dele. Veja, a mãe dele orou por ele quando ele chegou no plano espiritual. Mesmo ela orando, ele não saiu da treva, não. Ele continuou envolvido com a dor. 8 anos. Em função de dificuldades que ele criou. Por mais que a mãe tenha orado. Ou seja, é intransferível aquele sofrimento. Ele não tem como transferir. Ele pode ser reduzido, pode ser. Isso aí pode. Dependendo de como ele vai lidar com o sofrimento lá. Mas ele não consegue sair. Não, é só eu refletir e eu pulo desse sofrimento. Não tem jeito, a nossa consciência nos cobra. Tá claro? Não te afirmes à margem, nem te des por inútil. Não alegues impedimento, nem desertes da atividade que a vida te reservou. Não te coloque à margem das situações. E nem se coloque na posição de inútil. Não se coloque. Mas eu não estou fazendo nada. Então, investiga o seu dia a dia, investiga o meio que você está inserido, investiga as relações que você tem contato, investiga os locais que oferecem oportunidade de trabalho. E se lá você sentir que não está legal, muda para outro. Isso é assim. Não tem problema se eu não me adaptei em determinado grupo, com determinadas pessoas, com determinada tarefa. Não tem problema. Eu mudo. Eu não posso me colocar como inútil. Até porque vocês vão lembrar, lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item que se chama Ide e Pregai. Ide e Pregai. No Evangelho, capítulo 20, Ide e Pregai. Entre as várias colocações que ele faz para nós, ele coloca assim, é hora de sacrificar as vossas ocupações fúteis. Aqui. Nós temos alguma ocupação fútil? Alguma só? Uma ou outra? Tem ou não? Eu não senti força na expressão, não. Temos ou não? É hora de sacrificar a ocupação fútil. Para eu me sentir inútil, provavelmente eu não estou sacrificando futilidades. Lembro quem estava aqui no finalzinho da gravação?
do vídeo, que a gente fez a colocação do capítulo Sinal de Grandeza, que ainda vai sair, mas eu quero lembrar para vocês aqui, nós acabamos de sair da virada de ano. Viramos para 2024? Viramos. Aí a gente faz a seguinte observação. Uns viraram de branco, buscando. Outros viraram de amarelo, buscando. Outros viraram de vermelho, buscando. Outros viraram de verde, buscando. Outros viraram de azul, buscando harmonia. Tem nada de tristeza. Você vê que já virou mal o ano, né? Que é azul, que é harmonia, ela fala que é tristeza. Você imagina, se a gente virou buscou o branco. No dia primeiro, já estava brigando no almoço. Mas acabou de virar buscando a paz. Ela não consegue consolidar o movimento de paz nas relações que ela está inserida. Se o almoço era com amigos, se o almoço era com família. Já não consegue. Mas virou todo de branco. Comprou roupa. Gente, tem gente que comprou a roupa para virar em paz. No dia primeiro, mancha a roupa de preto. Que briga. Procurou o dinheiro. Ok. Começa a recusar a oportunidade de trabalho, de melhora, de crescimento, de mudança. Mas virou de amarelo. Aí aparece a oportunidade. Não, isso aí não dá para mim, não. Eu tenho que estar ganhando mais. Não, gente, se você não está fazendo nada, você não está ganhando nem pouco, como é que já quer ganhar muito? Aí, virou de vermelho, buscando paixão, o amor. Você vai conversar com a bendita da criatura, ela não dá conta de ter diálogo. Como é que você vai ter relacionamento de paixão, de intimidade, de envolvimento, de ressonância, de cumplicidade, se você não dá conta nem de escutar com quem você convive? Que amor é esse? E virou de vermelho. E tem gente que ainda escolhe a calcinha ou a cueca vermelha, para complicar mais ainda, que acha que tem que ser só na cama. Olha o exagero. Não tem diálogo, não tem diálogo. Se não tem diálogo. Aí virou de verde para ter esperança, mas é absolutamente pessimista. Tudo é pessimismo. Mas virou de verde. Aí na hora que você fala com essa pessoa de um projeto, ela fala assim, eu tenho certeza que não vai dar certo. Ô, gente, tem pessoas que você não pode nem falar do seu projeto. Por quê? Porque como ela tem certeza que não vai dar certo, tem gente que você não pode falar do que você está planejando. E tem uns que ainda acham que azul é treva. Não é, não. Azul é harmonia. Azul é harmonia. Tá claro? Ou seja, se a gente consegue conviver harmoniosamente nas relações, olha, você virar de azul tá ótimo, você está consolidando. Mas isso é tudo simbologia. Por quê? Porque a nossa questão não está nas roupas que a gente veste. Está no estado íntimo que a gente carrega. A questão está aqui dentro. Você pode estar virando lá de marrom. Não faz diferença, gente, seu estado íntimo. Você é uma pessoa alegre, é jovial, é acolhedora, tem palavras de otimismo. Está ótimo, é isso. A roupa é só simbologia. Agora imaginem, nós não estamos conseguindo atender essas questões que são simples. Não alegues impedimento nem desertes da atividade que a vida te reservou. Para de arranjar motivo que não vai dar conta disso, não vai dar conta daquilo. A gente, inclusive, nós viramos com essas propostas, qual a perspectiva que você criou para 2024? Luta para colocar em prática. Escuta quem está do seu lado, escuta. Marido, esposa, filho, companheiro, irmão, amigo de trabalho, escuta. Rubem Alves coloca isso para nós. Nós temos que sair do movimento de oratória e abraçar o movimento de escutatória. Escutatória, Rubem Alves. Esse ano faz 10 anos que ele retornou ao plano espiritual. Ele nasceu em setembro de 1933 e desencarnou em julho de 2014. Que a gente tem que sair da oratória e começar a abraçar a escutatória. Sabe por quê? Oratória, sabe o que é oratória? É isso aqui, ó. Isso que eu estou fazendo aqui. Isso que nós fazemos, seja aqui no palco da doutrina espírita, seja no ambiente de trabalho, na mesa que a gente está, nas redes sociais, a gente está lá na oratória, fala. E ele fala, sai do movimento da oratória e entre para a escutatória. Aprende a escutar o outro. Aprende. Por quê? Porque a gente precisa de consolidar um caminho novo. E não alegues impedimento. E ele diz mais, repara as lições que vertem silenciosas do livro da natureza.
E aí ele vai falar para nós 3 exemplos de lições. Aliás, 3 não, ele cita 4 exemplos de lições que vêm da natureza, que a gente lida com elas. Ele fala, primeiro ele fala dos vermes, que está aí na terra. Aí ele fala assim, graças ao trabalho dos vermes, nós nos alimentamos. Ainda bem que tem os vermes, eles estão trabalhando na terra. Se a gente não tivesse os vermes que trabalham na terra, nós não teríamos alimentação. Olha bem, ele fala isso. E nós estamos hoje com quase 800 milhões de pessoas com fome. Eu estou falando com fome, segundo os dados da Organização da ONU. Segundo os dados da ONU. Você imagina, da FAO, um dado eles colocam para nós 738 milhões. Outros eles colocam para nós 785 milhões de pessoas, aonde o prato deles, a Acnur, que trabalha com refugiados, coloca para nós que o prato deles do dia é a fome. O prato do dia. Porque às vezes a gente fala em fome e acha que é uma refeição no dia. São dias, semanas sem alimentação. Está claro isso? Imagina, e para alimentar precisamos dos vermes. Olha, é para ter alimentação, gente, para todo mundo. Não era para ninguém morrer de fome hoje na Terra. Não era, se não fosse tanto movimento de ambição. Está claro? Se não fosse tanta ganância. Ele coloca um outro que são as sementes. Se as sementes invejassem a posição das árvores maduras e generosas, que lhes presidem a espécie, desistindo do esforço obscuro da germinação, o que aconteceria? Já pensou se a semente tivesse consciência, e já que ela almeja a árvore e ela despreza ou inveja a árvore, também não vou frutificar. Semente não faz isso, ela está ali, mas é porque ela não tem consciência. Ok, já que a gente tem, nós não podemos usar em nosso favor? Agora, trazendo para o outro lado, se as papoulas deixassem de produzir, revoltadas porque existem pessoas que deturpam a função das papoulas nos mercados do ópio. Olha, a papoula, ela é um anestésico, mas a dela também faz o alucinógeno, o sonífero é da papoula. Já pensou se as papoulas se revoltassem? Porque existem alguns que trabalham mal com a criação da papoula? E o Emmanuel coloca isso. O que seria das dores? Olha só a fala dele. O que seria das dores do enfermo desesperado? Que precisa do opiáceo ali? E a última que ele coloca para nós é: se as fontes singelas fugissem de sustentar os grandes rios e as grandes represas, a pretexto de se notarem humildes, ante as grossas correntes que lhes formam a imensidade, o homem não contaria com esse ou aquele maior cabedal de força. Falando da importância da água, que o nosso corpo precisa muito mais do que da alimentação. Se as fontes... Então você vê que ele traz exemplos, tudo sendo de tarefas. O que falta para a gente abraçar a tarefa? O que falta? Aí eu volto lá no Livro dos Espíritos. O que o Livro dos Espíritos coloca para nós na questão de número 683? 683, lembram? Sobre o trabalho? Qual é o limite do trabalho? Qual é o limite do trabalho? Porque existe, isso está em lei do trabalho. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, a terceira parte fala das leis morais, a terceira parte ele fala qual é o limite do trabalho. Gente, é para todo mundo se envolver com ele, mas qual é o limite dele? As suas forças. Cada um sabe o que dá conta. Mas eu não gosto de começar a fazer não, porque as pessoas dizem. Para de se atentar para aquilo que as pessoas dizem. A não ser que seja de acréscimo para o seu estado íntimo. Mas se a gente começar a prestar atenção no que todo mundo diz e a gente começar a desvalorizar os nossos,
intentos, as nossas construções, o nosso estado íntimo, daqui a pouco a gente está estacionado. Por quê? Porque todos dizem que... Está claro isso? Tem dúvida? Nas tarefas? Vocês vão sair daqui meio deprimidos. Sei, estou com a impressão ligeira. Honremos o posto de ação em que fomos localizados. Diante da lei, não há serviço aviltante. Honra o trabalho. Honra. Honra o trabalho. Não existe serviço aviltante. Não existe nada que venha nos agredir. Todo trabalho é meritório. Está claro? É muito interessante que lá no livro Nosso Lar, o André Luiz, vocês lembram que ele queria assumir, qual a função que ele queria assumir no plano espiritual quando ele retomou a lucidez após sair do umbral? Médico. Qual a primeira tarefa que ele foi fazer? A primeira que ele foi fazer? Limpar o quê? Mas limpar o quê do chão? O vômito. Tem espírito que vomita. Vocês estão achando que vômito é só coisa da terra, né? O espírito vomitou. Ele foi lá pegar um pano. Ele foi lá pegar um pano e limpar o vômito. E olha que ele foi buscar a função de médico. No capítulo 14, quando ele vai buscar a função de médico, o Clarencio chama a atenção dele. Fala assim, meu filho, embora você tenha sido médico na terra, você não abraçou a função de forma digna como deveria ter abraçado nas lides do Cristo. Nas lides do Cristo. E ainda disse mais para ele, você ter sido médico para nós, ou seja, para os espíritos superiores, para nós é apenas um diploma. Isso é um tapa na vaidade desgraçado, não é? Nossa. Isso para nós é um diploma. É só um diploma. Ou seja, o que Clarencio disse? Não faz a menor diferença. Por quê? Não é o diploma que coloca a pessoa em situação de destaque. É a forma com que ele trabalha, com a oportunidade que tem, independente do diploma. Isso precisa ficar claro. É a forma com que a pessoa trabalha, com a oportunidade que aparece, independente do diploma que ela tem. Se ela é pedagogo, se ela é médico, se ela é astrônomo, se é filósofo, se é motorista, se é cobrador, se é balconista, é com qual sentimento que a pessoa está fazendo? Com qual sentimento? Lembram a colocação? Examinai tudo. Mas qual sentimento que a pessoa está fazendo? Retende o bem. Quando fala isso para o André Luiz, ele toma um choque. Na hora que ele vai visitar os doentes, o primeiro que passa mal lá, que vomita, ele vai buscar um pano para poder limpar. Nunca fez isso, tá? Na Terra. Vocês entenderam a função? Vocês entenderam a palavra nunca? Tem uma série de coisas que a gente vai fazer quando chegar lá. Sabe aquelas coisas que eu isso aqui eu não faço mesmo. Chega lá é o que te recebe. É exatamente o que você não faz. Isso eu não faço nem quando morrer. Calma, a sua morte vai chegar. Né? Porque chega para todos. Isso eu não faço nem morto. É aquele morto que te recebe. Tá claro? Oi, Valdemir. É porque, por exemplo, aqui na Terra, às vezes você está na profissão, mas eu não gosto da profissão, mas me pago bem, eu faço. Aí não tem amor, não tem oportunidade. Quando vai para o plano espiritual, lá não tem carteira assinada, não tem nada de dinheiro. Mas aí vai, assim, eu gosto de ajudar as pessoas, já tenho uma ocupação muito, eu posso me desenvolver aqui. Mas eu só vou trabalhar no nosso lar se assinar minha carteira de detente. Então nós trazemos a dificuldade aqui da Terra para o plano espiritual. E lá a ordem principal é fazer a posterioridade por amor àquilo que você faz. Então essa grande dificuldade o Zé Luiz atendia aqui no Brasil, aqui na Terra, mas nem sempre, às vezes ele fica livre daquela pessoa. Ele fez algum atendimento com as pessoas lá que tinha condição, mas para ficar livre. Agora foi cheio do hospital aí, como é que é? Como é que faz? Ô, Valdemir, eu estou lembrando dessa colocação aí, que no próprio livro, lá no André Luiz, tem aquela senhora. Lembram aquela senhora? No capítulo anterior a esse, eu estou citando o 14, mas no capítulo anterior a esse tem aquela senhora que ela faz o quê? O
que ela recusa as oportunidades de trabalho. Lembra? Então, já que vocês lembram, né? Aqui, o Clarencio pergunta para ela qual que é o pedido dela? Ela vai ter uma entrevista com o Clarencio. O que ela vai pedir? O Clarencio no livro Nosso Lar. Se vocês verem o filme, ela está pedindo o espírito Genésio no filme. Mas no livro, a conversa é com o ministro Clarencio. Aí ela vai e faz um pedido para Clarencio. Qual é o pedido dela? Quem lembra? Visitar os 2 filhos. Ela quer vir ver a família, mas a preocupação dela é os filhos. Aí o Clarencio tem uma pergunta mágica para ela. Qual é a pergunta? Quantos bônus horas a senhora tem para nós atendermos o teu pedido? Gente, essa pergunta ela é constrangedora. Aí o que ela responde? 304. Aí o Clarencio faz... Clarencio ri, porque mentor espiritual ri, vocês sabiam? 304, Clarencio fala assim, a senhora foi resgatada, atenção gente, a senhora foi resgatada das zonas de sofrimento tem 6 anos e até hoje, olha a informação dele, até hoje a senhora só ofereceu 304 horas de trabalho para a colônia? Ou seja, em 6 anos ela só trabalhou 304 horas. Gente, sem muito detalhe matemático, ela trabalhou uma média de 52 horas por ano. 51 por ano. Gente, é como se ela trabalhasse 1 hora por semana. O final de um ano, 1 hora por semana. Final de um ano deram lá 50 horas, 51 horas, né? Porque um ano tem mais ou menos 50, 52 semanas. Foi eleita. Foi eleita, não tinha CLT, foi eleita. Ela não tinha CLT não, mas imagina 52 horas de trabalho. Imagina 304 horas de trabalho em 6 anos. Gente, ela não fez nada não. Aí o Clarencio falou assim, mas Clarencio não fez esses apontamentos que eu estou fazendo não, tá? Porque não sou Clarencio, eu sou espírito da treva. E a gente começa a avaliar todo o estado inferiorizado da criatura. Clarencio é mentor. Aí o mentor chega e fala assim, mas eu te coloquei no ministério tal. E aí ela fala assim, quem que aguenta aqueles espíritos arrogantes, metidos a superiores? Então, vendo as suas dificuldades, eu te coloquei na secretaria tal, onde você estaria atendendo aqueles que estão chegando. Mas eu não aguentava atender aquele monte de gente reclamando, não. Mas entendendo as suas dificuldades, eu te coloquei aonde estava fazendo atendimento aos enfermos. Não aguento conviver com aquelas doenças. E aí, olha, ele ofereceu para ela 4 tarefas. E aí, olha a fala do Clarencio. Após não concordar com a 4ª tarefa oferecida, você se deliberou a se recolher nos campos de repouso. Se deliberou, ou seja, ela foi sem falar com ele. Falou nada, eu vou sair escondido que eu vou descansar. Ninguém está me vendo mesmo. Foi para os campos de repouso descansar. E aí vem a fala do Clarencio. Atenção para a fala de Clarencio. Volte aos campos de repouso e reflita no teu pedido. Atenção. Volte aos campos de repouso e reflita no teu pedido. E depois, olha a fala dele que fecha o capítulo. Quem não coopera não merece cooperação. Gente, qual foi o primeiro pedido dela? Ver os filhos. A fala final do Clarencio. Quem não coopera não merece cooperação. Pronto. Ou seja, ela não teria liberdade para ter encontro com a família. Ela não fez por merecer. Não fez por merecer. Tá claro? As mãos que assinam decretos não vivem sem aquelas outras que preparam a mesa. Aí ele começa a falar da importância de diversos trabalhadores. As mãos que assinam decretos não vivem sem aquelas outras que preparam a mesa. Os braços que conduzem arados são apoios daqueles outros que movem as máquinas poderosas.
Os braços que conduzem o arado são apoios àqueles que construíram as máquinas. O que ele está dizendo para nós? O movimento é de solidariedade, cooperação. Suor na indústria é sustento de todos. Anseio na rua é proteção, asseio na rua é proteção à comunidade. Suor da indústria é sustento de todos. O asseio na rua é proteção à comunidade. Você vê que quando as pessoas não abraçam essa causa, vocês vão lembrar de uma colocação do Raul Teixeira, quando ele estava incomodado, a gente já trouxe, eu senti muito, aquilo mexe muito com a sensibilidade, pela falta nossa de entendimento, quando ele sai de uma palestra no movimento espírita, e ao sair da palestra, eles vão para um jantar. Quando eles estão se direcionando para o jantar, eles veem uma determinada... O Raul vê uma senhora que está ali movimentando o lixo, buscando comida, e ele vê à noite, ele passa ali e vê a comida com bicho, e essa senhora trazendo e separando ali, trazendo a comida até a boca. Raul ficou muito constrangido, eles estavam indo para um restaurante próximo a esse lixo, na rua. Você vê que ali estava o lixo na rua, aguardando aqueles que iriam recolher o lixo. Naquele momento ela estava se alimentando daquele lixo. O Raul andando naquela rua, ele olha e vê o nome da rua. Quando ele vê o nome da rua, ele fala assim, nem sei porquê, mas o nome da rua ficou na minha cabeça. A placa ficou na minha cabeça. E ele vai para o restaurante, e aí as pessoas começam a se servir, e aí o mentor do Raul, que é o Camilo, fala com ele assim, meu filho, pode jantar. Você está constrangido porque está com a imagem daquela senhora, você está com a imagem dela na sua mente. Pode jantar. Aquela senhora, ela já recebeu ajuda de diversas pessoas e ela recusa. Aquele condomínio que despeja os seus restos de mesa para o lixão, aquele condomínio já ofereceu para essa senhora a refeição limpa. Esse restaurante que você está já ofereceu para essa senhora a refeição limpa, mas ela recusa. Já aconteceu dela ganhar a refeição e jogar a refeição no lixo. Horas depois ela vai lá e busca a refeição já cheia de bicho, suja, moscas, vermes. E aí o Raul, constrangido, o Camilo chegou e falou com ele assim, lembra o nome da rua que você estava? Quando você olhou para a placa, na realidade, você olhou o nome daquela pessoa que foi político no passado e que poderia ter exercido um grande papel para exterminar a fome no município. Mas enquanto político pensou só em si. E hoje vem como consequência daquilo que ela destruiu. Ela está na rua se alimentando dos excessos porque a sua consciência está punindo, ela está se culpando. Por mais que ela receba o alimento limpo, ela não aguenta, ela está se punindo. E aí o Raul vai e se serve. Imaginem vocês quando a gente faz referência, o asseio ele é importante, mas quando fica esse lixo, tem pessoas que se alimentam deles até por culpa, não dão conta de receber o limpo. Tá claro? Isso não nos isenta da função de buscar ajudá-los, não nos isenta de forma nenhuma, mas é só para a gente entender a profundidade daquilo que a espiritualidade traz para a gente. Oi, filha. Eu trabalhava muito extra. Sim. No final que eu estava descendo para a uma pessoa me parou e falou assim, me dá um dinheiro de comprar comida? Eu estava contigo, eu não tinha dinheiro. Aí o que aconteceu? Fui lá, lanchei e entrou no coxinha com o moço. Ele pegou a coxinha e falou assim, eu não te pedi comida, eu te pedi seu dinheiro e jogou a coxinha dentro do lixo. Então posso lançar? Pode. Não quer dizer que seja. É apenas uma explicação para facilitar o nosso entendimento, porque o primeiro sentimento que passa dentro de nós quando isso acontece, qual que é o sentimento que passa? Raiva. É o primeiro sentimento que passa.
Tá claro? Ou seja, é para facilitar o nosso entendimento, para a gente não alimentar essas situações de mal-estar. A gente faz a nossa parte. O fazer a nossa parte significa que o outro, ele pode receber da forma que ele quiser. Isso não invalida a forma com que eu vou dar. Não invalida. Eu darei. Se ele jogar fora, se ele queimar, se ele vender, eu não posso me enraivecer com isso. Tá claro? Agora, se eu já sei, a pessoa já vai e fala assim, você me arranja um dinheiro que eu estou precisando de comprar uma cachaça. Eu não vou. Olha, eu já sei que ele vai comprar cachaça. Meu filho, eu sou tão contra o álcool. Vamos ali, olha, eu te pago um cappuccino, mas não te pago a cachaça. Não, mas eu quero esquentar de dentro para fora. Eu te pago 10 cappuccinos. Te pago 10, mas eu não te pago a cachaça. Por quê? Porque ele quer esquentar de dentro para fora. Eu entendi, mas como eu sou contra, eu não vou vitaminar a doença dele. Tá claro? O asseio da rua é proteção à comunidade. Não vale amontoar rótulos passageiros, nem atabalhoar-se com muitos compromissos ao mesmo tempo. Olha bem, não vale amontoar rótulos passageiros. Sabe aquelas pessoas que acumulam tantas funções? Isso é acumular rótulo passageiro. Nem atabalhoar-se com muitos compromissos ao mesmo tempo. Gente, para que assume compromisso não vai dar para cumprir? Fala não, isso é muito próprio do mineiro. O mineiro é tão gentil que se você perguntar para ele o endereço e ele não souber, ele não fala no você, fala assim, peraí, que a gente tá próximo dessa rua, peraí. Eu sei, sabe por quê? Porque eu cresci nessa região, eu lembro que eu já passei. Olha, vem comigo aqui. Então, você está entendendo, mas isso é próprio do mineiro. Tá claro? Olha, tem valor a gentilidade, tem valor, mas cuidado, por quê? A gente está assumindo um compromisso ali que a gente nem dá conta dele. Imagina, isso eu estou falando de uma informação, imagina em tarefas, você assumir 3, 4, 5 tarefas, aí na hora que a pessoa te liga e pergunta, você marcou comigo? Nossa senhora, mas é porque eu estou num outro compromisso, eu marquei os 2. Faz isso não, gente, olha. Se Deus não cobra da gente tempo, para que a gente se cobra? Para que a gente se cobra? Lembra, se alguma coisa, se está negativo dentro da gente, lembra o que diz o filósofo Sêneca? Sêneca, que nasceu em Córdoba, na Espanha, nasceu no ano 4 antes de Jesus, e ele vai, se eu não me engano, ele vive 69 anos, ele desencarna no ano 65. Mas ele desencarna na Itália. Então ele é considerado um filósofo romano. Mas ele é espanhol, ele nasceu em Córdoba. Como criança ele foi para a Itália. Ele dizia assim, contra o mal, 3 atitudes. Gente, isso para nós é um norte. Se vocês esquecerem a casa espírita que a gente está, esquecer o meu nome, esquecer o tempo, não tem problema não, gente, mas leve essa frase para a vida. Contra o mal, 3 atitudes. Paciência, silêncio e o tempo. Contra o mal, 3 atitudes. Paciência, silêncio e o tempo. Se é assim na relação com o outro, imaginem na relação conosco. O mal que a gente traz, a indignação que a gente traz, a raiva que a gente traz. Olha, paciência, a gente está no processo de autotransformação. A gente está no processo de mudança. E esse processo se chama tarefa. Que a tarefa não é só aquela que é externa, tem as tarefas internas. Quem carrega o ciúme, quem carrega a indignação, quem carrega a raiva, quem carrega a irritação, quem carrega a fofoca, quem carrega a impaciência, olha, está numa tarefa longa de superar esse estado íntimo conturbado. Tá claro? Para além das tarefas físicas aí, tá? Importa, acima de tudo, fazer o bem. O que se deve fazer. Importa, acima de tudo, fazer bem o que se deve fazer. Fazer bem. Fazer bem. Aquilo que está colocado na nossa mão, faz bem feito. Isso é que importa. Isso é que importa. Essa mesma colocação, importa acima de tudo, eu remonto aqui no capítulo 20, quando ele fala: para que se preocupar com as emboscadas que armam contra ti? Olha, no item ide pregai. Para que se preocupar com as emboscadas que armam contra ti?
Para que se preocupar? Ah, porque tem gente que está tramando contra. Para de sintonizar com essa situação, para. Para que se preocupar com isso? E se os outros estão contra, mas você está numa linha de raciocínio, numa linha de trabalho, digna da causa crística que a gente está lutando, está ótimo. Ah, mas os outros... Faz isso não. 2024, vamos fazer diferente. Tá claro? E aí tem uma colocação de Paulo quando ele diz para nós o quê? Combati o bom combate. Essa luta é o bom combate. Essa luta é o bom combate. Quando ele coloca para nós, venci a carreira, ele não termina aí o versículo, não. Venci a carreira, ou seja, superei. Superei as dificuldades, os transtornos, os problemas, combati o bom combate. Olha, ele teve oscilações de humor, teve. Ah, e tem problema a gente ter oscilação? Claro que não, a gente pode ficar com raiva. Pode ou não? Pode. Qual que é o problema da raiva? Ficar nela, cultivá-la. Quem coloca isso para nós? Tiago. O que ele fala? Irai-vos. Capítulo 4 de Tiago. Irai-vos. Pode ficar com raiva. Você quer ficar com raiva? Fica. Você tem raiva? Tem? Você tem raiva? Às vezes. Às vezes. Evoluída? Bastante. Você tem raiva? Mesmo, Não, sempre. o dela não é sempre não, mas também, eu não vou nem... Você tem raiva? Às vezes também. Às vezes, você está evoluída tão jovem assim, que ela eu entendo. A senhora eu entendo, né, que já está evoluída, daqui a pouco a senhora... Daqui a pouco a senhora me abraça e já pode ser o último abraço, né? Nunca se sabe, tá claro? Então você imagina, a gente tem raiva. O que Tiago coloca? Irai-vos, mas não pequeis. O que é pecar? Permanece na ira, se irrita, agride, estressa o outro, estressa a si mesmo. Irai-vos, mas não pequeis. Continuando, não permita que a vossa ira transponha ao pôr do sol. Ah, não. Isso é bonito demais, né? Não permita que a vossa ira transponha ao pôr do sol. O que é isso? Não durma com raiva. Não durma com raiva. Resolve aquilo. Vai para o seu travesseiro lá, resolve aquilo. Claro que quando não temos como resolver, a sociedade já inventou um ditado. O travesseiro é um grande conselheiro. Isso é um ditado de conformidade. Tá claro? A gente já está conformado na situação e vai para o travesseiro, que é um grande conselheiro. Mas o melhor é que a gente resolva aquela irritação atendendo o que Tiago coloca para nós. Irai-vos, mas não pequeis. Não permita que a vossa ira transponha o pôr do sol. Por que eu lembrei deste versículo? Por causa da colocação de Paulo. Combati o bom combate e venci a carreira. Todos nós nos irritamos. Aí o Paulo encerra dizendo... permaneci ou mantive a fé. Mantive a fé. Não abrir mão daquilo que a gente está lutando. Não abrir mão. Pode falar, Valdemir? Paulo fala do bom combate. Muitas vezes nós entramos no mau combate. Eu vou usar a mesma arma do inimigo, eu vou ser mais um. E essa colocação do Sêneca, para ter paciência, calma, é importante porque você está travando o combate, mas usando as suas armas. Então você vai testar a sua fé, sua paciência, sua esperança, né? Usando o bom combate. Fora disso, tá bom? A gente vai estar na mesma sintonia, vai fazer a mesma coisa que o outro está fazendo. A gente pode associar esse tema, quando a espiritualidade fala para a gente não se atentar às emboscadas que armam contra nós, não se atentar. Gente, tem um valor simples, essencial para tudo que a gente desejar. Seja no campo material, no campo emocional, no campo mental, no campo social. Este valor, todos nós precisamos dele. Custe o que custar, ele pode não chegar hoje, mas ele vai chegar amanhã. Ele pode não chegar amanhã, ele vai chegar depois, a gente precisa dele. Esse valor é essencial. Qual o valor? Pode ir falando aí. Pode falar o que vocês quiserem, vamos ver se a gente age. Hã? Mais. Amor, perdão, mais. Equilíbrio, mais. Paciência, mais. Só se for comigo. Mais.
Entendimento, mais? Hã? Isso, mais. Humildade, mais. Caridade, mais. É tudo isso que vocês disseram, mas tem um valor que vai alicerçar tudo isso. Disciplina. Disciplina, gente. Vai alicerçar tudo isso. Vai alicerçar tudo isso. É disciplina. Para a gente fechar, vão lembrar um fato simples que aconteceu agora? Lição de disciplina. Essa a gente vai guardar. Isso é lição de disciplina. Dia 2 de janeiro, abrimos o ano com um acidente da aviação lá em Tóquio, no aeroporto de Haneda, em Tóquio. Abrimos o ano com um acidente. Uma aeronave, um Airbus, com 379 pessoas, entra numa colisão com um avião pequeno, com 6 pessoas. Do avião pequeno, que é avião da guarda costeira, que estava trabalhando, levando mantimentos para os refugiados, 6 pessoas, 5 desencarnaram e o piloto está em estado grave no hospital. O Airbus, que é um avião popular, tinha 379 pessoas. 379. Gente, existem muitas pessoas que têm disciplina. Pessoa. Eu estou falando de um povo com disciplina. Imagina 379 pessoas dentro da aviação. O avião pegando fogo, quem não assistiu vai ver a cena, está lá no YouTube, está na internet, vocês vão ver a cena, o avião pegando fogo e as pessoas sentadas dentro da aeronave, aguardando o comando da tripulação. Já tinha parte do avião, as portas já estavam pegando fogo. O avião, se eu não me engano, eram 8 portas, só tinha 2 liberadas. 2 liberadas. Disciplina de um povo, eles assentados, aguardando o comando da tripulação. Que atendendo a ordem, a tripulação é a última a sair em quadro de pane. Ela é a última, ela não pode ser a primeira a sair correndo, não. Eles são treinados a guardar. Vocês sabem quantos foram resgatados dos 379? Todos. Sabe quantos desencarnaram? Nenhum. Sabe quantos machucaram? 17. Ferimentos leves, 17. 2 portas em vez de 8, 2, o avião pegando fogo e os passageiros aguardando a sua hora. Ah, misericórdia. Oh, gente, é muito bacana. Hein? Não ia acontecer, ai, misericórdia. Aí eu gosto de pegar isso como exemplo, porque aí a gente, é automático você trazer para o nosso país, para o nosso povo. Gente, quem já andou de avião aqui? Na hora que o avião está parado, o avião não terminou, não. Ele não parou ainda. Quando ele para, já tem gente que levanta. Oh, gente, há pouco, numa viagem, eu tive uma saudade da pandemia. Vontade que ela volte, pelo menos nessa hora. Porque na pandemia, a minha vida continuou. Vai para lá, vai para cá. A pandemia, estava lá pegando avião, ok. E aí todo mundo ficava sentado. O avião parado. Aí a tripulação colocava lá que você deve ficar sentado no seu lugar para evitar a palavra aglomeração. Isso era uma luva para evitar a aglomeração. Você fica sentado lá aguardando que você será chamado de conformidade com o número da sua cadeira. E aí todo mundo ficava sentadinho. E o avião já parado, desligado, porta aberta e todo mundo aguardando. Aí começava, você estava na cadeira 16, muito legal, porque eles chamavam de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15. E aí eles falavam assim, para contrabalançar a aeronave, nós vamos chamar agora do 26 ao 30. E você 16, louco para sair. E esperava. Gente, mas isso era uma beleza. E aí, depois que todo mundo tirava sua bagagem e saía, chamava mais 5. Olha, isso é muito bom. Você imagina, a gente teve todas as chances para se disciplinar. Hoje, acabou a pandemia, acabou. O avião nem parou, todo mundo já levanta, abre, já tira. Aí a tripulação está pedindo, gente, vamos aguardar a aeronave. Vamos aguardar apagar as luzes.
Está todo mundo em pé. Eu acho que o povo quer sair pela janela do avião. Aí eu fiquei pensando, você imagina, não tem como a gente não se remeter quando a gente assiste uma matéria dessa. Porque não é a lição de disciplina de uma pessoa. Às vezes você conhece uma pessoa, eu tenho um marido que é muito disciplinado. Eu tenho uma filha que é muito disciplinada. Eu tenho um amigo que ele é disciplinado. Eu estou falando da disciplina de um povo, 379 pessoas a guardar. Gente, isso para nós é um conforto, saber que um dia nós chegaremos. Eles já chegaram, um dia nós chegaremos. Isso se chama disciplina. Imagina a disciplina na nossa vida. No campo afetivo, social, no linguajar, no emocional, no espiritual. Imagina. Era o que nós tínhamos para trazer, nós vamos fazer a nossa prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã de domingo. Fique conosco, que assim seja.